Vamos incrementar o nosso módulo de entrevista para calcular o IMC do entrevistado. Então, para isso, eu vou adicionar alguns campos aqui abaixo de CPF. O primeiro campo vai ser para o peso do entrevistado. Vamos adicionar, então, clicando aqui no percentual ou Ctrl Shift 4. É um item que vai salvar em uma coluna float. Esse campo vai se chamar peso em quilograma. Nota que ele vai salvar na coluna float 1. E vamos adicionar mais um item, também percentual, que vai ser a altura em metros. Esses dois itens eu quero que aceitem duas casas decimais. Então vamos lá no Ctrl Shift P, nas propriedades específicas do item, e configurar a máscara para que seja do tipo decimal, 2 pontos, 2 casas. Para os dois itens. Lembrando, para saber quais máscaras são aceitas, é só clicar no izinho, que é a documentação dessa propriedade aqui em cima. Debaixo de altura, vamos adicionar um botão. É um item miscelâneo, Ctrl Shift 9, ou clicar nessa caixinha aqui, né? Então esse item é do tipo button. E esse botão vai ter o texto calcular IMC. Por enquanto ele não faz nada, então vamos publicar o nosso módulo e ver o que está acontecendo aqui na tela. Se a gente iniciar uma nova entrevista, deseja informar a idade e CPF, tem o peso e a altura. Se eu botar o peso como 80 quilos e a altura 1,79 e clicar em calcular IMC, nada acontece porque a gente não está processando o clique desse botão. Então agora vamos processar o clique desse botão. Vamos voltar para o nosso código. Debaixo do botão calcular IMC, vamos criar um campo de texto para conter o IMC de fato. Então esse campo vai ser do tipo float. Vamos clicar aqui no percentual novamente. IMC. Eu quero que ele permaneça sempre inativo. Então vamos aqui nas propriedades de escopo. O Activation Scope dele é sempre none. E eu quero que ele só fique visível quando ele contiver algum valor. Então vamos nas propriedades de interação. Visibility Parent, quem controla a visibilidade dele? Ele próprio, ele é o 320. E qual valor ele próprio tem que conter para que ele se torne visível? @ qualquer valor, como nós vimos nos vídeos anteriores, né? E por fim, o que a gente tem que capturar é o clique no botão calcular IMC. Então vamos editar o código do script desse módulo. Vamos preservar o código que nós escrevemos anteriormente. Aqui embaixo eu vou escrever o código novo. O campo calculado recebe sempre um evento. Toda vez que ele é chamado, ele recebe uma variável que se chama Event ID. Então, se o Event ID contiver o valor 2, significa que algum botão foi pressionado. E existe um segundo parâmetro, que é o Event Sender ID, que é o ID do item que enviou esse pressionamento. E a gente pode checar se foi aquele determinado botão. Vamos ver qual é o ID do botão. Botão número 310 está aqui. Então, voltando para o código. Se o Event Sender ID for 310, sabemos que o botão calcular IMC foi pressionado. E aqui a gente vai escrever o código, né? Iniciando com peso é igual a getValue as float do campo peso. Vamos lá ver o ID do peso. Peso é o 290, altura é o 300. Então, voltando para o código. 290. Altura igual a e o IMC igual a, se a altura for maior do que 0, o IMC é peso dividido por altura ao quadrado. Caso contrário, o IMC vai ser 0. E, finalmente, vamos gravar esse IMC na caixa de texto 320, que foi a caixa de texto que nós criamos para conter o IMC. O valor sempre é uma string, então nós temos que converter para string, toString. E é uma boa prática usar a cultura invariante, ou seja, system.globalization.culture.info.invariant.culture. A gente nunca sabe em qual dispositivo o sistema está rodando, então, para garantir que o toString sempre se comporta da mesma forma, é bom, uma boa prática, colocar a cultura invariante. E no contexto C. Agora vamos publicar o nosso módulo e testar.
Nova entrevista. Vamos informar um peso, por exemplo, 80 quilos. Altura, 1,79. Quando a gente pressiona calcular IMC, o nosso campo calculado captura o evento e preenche um valor no campo IMC com 24.96801. Agora, digamos que a gente queira aprimorar a experiência do usuário retirando esse botão calcular IMC da nossa tela. Não é necessário, basta colocar o peso e a altura e depois de colocar a altura, automaticamente o sistema calcularia o IMC sem necessitar o pressionamento de um botão. Como é que a gente faria isso? Vamos editar o código. E lembrando, como esse código é chamado a cada interação do usuário, a gente pode simplesmente ignorar o evento de pressionamento de botão. Podemos ignorar esse if event ID, que o código vai rodar a cada interação. Vai rodar após inserir o peso, vai rodar após inserir a altura e calcular o IMC. Então vamos fazer isso aqui, tirar o botão de calcular IMC do nosso formulário, Shift Delete, né? E publicar novamente. Porém, tem um probleminha. Vamos rodar o código para vocês entenderem. Vamos em entrevistas, nova entrevista. Ao informar o peso e a altura, nada acontece no campo IMC. Por quê? Porque o campo calculado não é chamado quando a gente deixa um campo do tipo text box. Ele só é chamado quando a gente interage com drop-down, checkbox, etc. Agora, o deixar um campo de texto do tipo text box não dispara o cálculo de um campo calculado na web. No mobile, sim. Na web, não. Então, para a gente forçar que esse campo peso e que esse campo altura, quando perdem o foco, disparem o cálculo do campo calculado, a gente vai setar uma propriedade deles que se chama postback on lost focus. Para isso, a gente vai escolher a visão Field Options, Text Boxes. E aí, aqui no campo peso e no campo altura, nós vamos andar para a direita e marcar o postback on lost focus. Isso aqui vai fazer com que, quando esses itens perderem o foco, o campo calculado seja disparado, aquele código do campo calculado. Então, vamos publicar. Iniciar uma nova entrevista. Peso, 80. Altura, 179. E o IMC é calculado automaticamente. Vamos dizer que agora a gente queira calcular o IMC dos filhos do entrevistado. Os filhos do entrevistado residem em um container separado, eles não residem no container -1, e sim no container de filhos do entrevistado que nós criamos anteriormente. Então, o campo calculado, o script vai ser um pouquinho diferente. Vamos fazer esse cálculo. Vamos colocar aqui um campo de peso, mais um para a altura e um para o IMC. Então, nesse primeiro campo, teremos o peso em quilograma. No segundo campo, altura em metros. E no terceiro campo, o IMC. Vamos configurar os campos peso e altura para forçar a execução do campo calculado ao perder o foco. Então, vamos lá na propriedade de text box e marcar o postback on lost focus desses dois campos. E vamos controlar a formatação de peso e altura para que sejam números decimais com duas casas. Então, a máscara seria decimal com duas, decimal com duas. Finalmente, vamos manter o campo IMC sempre desativado, já que é um campo de cálculo. Então, vamos lá em escopo e manter o escopo de ativação dele sempre desativado. Vamos, então, memorizar alguns IDs. O ID 110 é o container de filhos. O campo peso é o 310, altura 330 e o IMC 340. Então, para a gente editar o código, nós faremos umas pequenas mudanças. Vamos aqui no código. O código que nós vamos executar é muito parecido com esse. Peso, altura, IMC e set value. Então, vamos copiar esse código, colar aqui embaixo. Só que aqui, em vez de peso, vamos chamar de peso do filho, altura do filho, IMC do filho. E mudar os IDs, né? Então, o peso do filho, ele está no campo 310.
a altura do filho está no campo 330 e o IMC, o campo IMC, é o campo 340. Entretanto, se nós fizermos esse getValueAsFloat do campo 310 no container C, isso não vai funcionar, porque o container C é o container raiz. No caso dos filhos do entrevistado, nós estamos em um subcontainer, que é o container de filhos, cujo ID é o 110. Então, o jeito certo de obter os valores peso do filho, altura do filho e setar o valor do campo IMC do filho é primeiro checando se nós estamos dentro do container 110. Agora que nós sabemos que estamos dentro do container 110, ao invés de usar o contexto C, que representa o container raiz, nós vamos usar o contexto C current. O container atual é um dos containers 110, é um dos filhos, né? Então vamos usar C current, mudar IMC para IMC filho, publicar e testar. Nova entrevista, vamos adicionar um filho, colocar um peso de 70 quilos, altura 1,69, clica fora e o MC é calculado automaticamente para o filho.